Então, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início a mais um estudo. Eu vou fazer a leitura do Apocalipse capítulo 4 e na sequência eu passo a palavra para o irmão Flávio para que ele possa explicar. Eu vou dar início à leitura aqui porque o Apocalipse 4 são apenas 11 versículos. Então é uma leitura rápida, vou pedir para todos prestarem atenção. Ele é curto e na sequência a gente vai explicar para vocês. Então vamos lá. Depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíram relâmpagos, e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um com mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham, cada um de per si, 6 asas, e ao redor, e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que há de vir. E, quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo o sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Amém? Amém. Então Temos nós aí uma terminamos a leitura. leitura do capítulo 4, que tem uma descrição do trono de Deus, aparentemente serafins, né? E os 24 anciãos. Está com a palavra, irmão Flávio. Então, paz seja com todos os irmãos que estão participando aí, temos quase 200 pessoas. Obrigado pela presença de todos vocês. Este importantíssimo assunto do qual nós vamos tratar agora de uma visão celestial, de uma visão onde temos aqui alguém assentado no trono, alguém sendo adorado como o Criador de todas as coisas, o único e verdadeiro Deus. Nós encontramos no livro de Apocalipse o monoteísmo absoluto da divindade do nosso Deus. Alguns teólogos tentam dizer que este que estaria assentado no trono seria o Messias Jesus, mas não tem como. Não tem como, nós vamos ver que se trata do eterno Deus, bendito seja o seu nome, e nós temos motivos fortíssimos, bíblicos, para entender que aqui está falando do trono do Criador, que está acima do domo da terra. O domo é feito de cristal, por isso que nós vamos encontrar aqui o mar de vidro. Semelhantemente a essa descrição, nós temos Ezequiel, capítulo de número 1. Vou pedir para o irmão Gilberto fazer o paralelo descritivo do trono de Deus com Ezequiel capítulo 1, onde fala também da existência desse trono de cristal, desse mar de cristal. Por que é um mar de cristal? Nós sabemos que o domo ele é feito de cristal
e ele, a sua curvatura seria imperceptível, uma vez que ele é muito grande, ele cobre todo o círculo da Terra, e Deus habita exatamente acima do firmamento. E o firmamento de cristal, ele forma o mar de cristal, né? Temos aqui a descrição também de um arco celeste, das cores celestiais, né? E também da cor esmeralda, que é uma cor muito bonita, é um esverdeado muito bonito. Nós temos até, dentro da primeira figura que nós colocamos aqui da live, se o Gilberto tiver como colocar também depois essa foto só ilustrativa, para a gente ver o jogo maravilhoso de cores do trono do eterno Deus, né? Em cor de safira, ó, esse esverdeado, né? E Deus brilhando como se fosse o sol. As 4 criaturas, né? As 4 criaturas que são, na verdade, 4 seres angelicais, que também são descritas no livro de Isaías, capítulo 1. E nós vamos ver o forte monoteísmo do Deus único, que desbanca totalmente a teoria da Trindade, a doutrina da Trindade, ou qualquer outro tipo de doutrina antiteísta, doutrinas que dividem Deus e que fazem um atentado contra o monoteísmo bíblico, o monoteísmo abraâmico judaico. Vamos então a Ezequiel capítulo 1, para nós fazermos um descritivo paralelo, usando as escrituras mesmo para descrever as escrituras. Como nós dissemos no início do estudo, o Apocalipse é um livro que tem que reunir toda a sabedoria e conhecimento de todas as escrituras sagradas, da Taná, dos profetas, né? Teflin, da Torá, todo o conhecimento bíblico para poder você ter as chaves de interpretação bíblica. Então, Ezequiel capítulo 1, os últimos versículos de Ezequiel, fala novamente, no versículo de número 30, se eu não me engano, né? Amplia um pouco mais o versículo para mim. Só para fazer um paralelo aqui, irmão Flávio, o versículo 10, ele fala dos mesmos serafins aqui, né? Exato. Leia o versículo 10 para nós. E a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem, e do lado direito todos os 4 tinham o rosto de leão, do lado esquerdo rosto de boi e também rosto de águia, todos os 4. E mais acima ele fala rosto de homem. São os mesmos seres celestiais, né? Que a gente entende que são serafins ou querubins. Acho que é a mesma coisa, serafim e querubim. Acho que só muda a função. Exatamente. Veja agora o versículo de número 13. Versículo 13? 13. E, quanto à semelhança dos seres viventes, o seu aspecto era como ardentes brasas de fogo, com uma aparência de lâmpadas. O fogo subia e descia por entre os seres viventes, e o fogo resplandecia, e do fogo saíram relâmpagos. Pode continuar a leitura. E os seres viventes corriam e voltavam à semelhança de um clarão de relâmpago. E viu os seres viventes... Nós vemos aqui um descritivo de Ezequiel 1, bem similar ao descritivo do trono do eterno Deus, lá em Apocalipse capítulo 4. Agora, nós vamos ver mais para frente, no próprio Ezequiel 1, né, a existência do mar de cristal, tá? Mais para o final. Aqui fala no 23 fala do firmamento. Exatamente. Olha que interessante. Número 22. Versículo 22 e 23. E sobre as cabeças dos seres viventes... 22. E sobre as cabeças dos seres viventes havia uma semelhança de firmamento, com aparência de cristal terrível, estendido por cima sobre as suas cabeças. E debaixo do firmamento estavam as suas asas direitas, uma em direção à outra. Cada um tinha 2, que lhe cobriam o corpo de um lado, e cada um tinha outras 2 que os cobriam do outro lado. Exatamente a descrição daqueles anjos com 6 asas per si, né? O ruído das águas e do onipotente, versículo 24. Versículo 24. E andando eles, ouviu o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do onipotente, um tumulto como o estrépito de um exército. Parando eles, abaixavam as suas asas.
E agora leia o 25 e 26. E ouviu-se uma voz vinda do firmamento, que estava por cima das suas cabeças. Parando eles, abaixavam as suas asas. E por cima do firmamento, que estava por cima das suas cabeças, havia algo semelhante a um trono, que parecia de pedra de safira. E sobre esta espécie de trono havia uma figura semelhante a de um homem, na parte de cima, sobre ele. Que nós vimos em Apocalipse 4, que é o próprio Deus Altíssimo, correto, irmão Flávio? Exatamente, o próprio Deus Altíssimo. Vamos na pesquisa do Google, pedra de safira. Mostra uma pedra de safira lapidada para o pessoal ver a beleza do que seria e o que é o trono do eterno Deus, né? Pedra de safira lapidada. Olha, abre ali. Olha que azul lindo, gente. Ela parece com topázio também, né? Olha, exatamente o trono de Deus é sobre safira, ok? Sabe o que é interessante, irmão Flávio? Que na escala de dureza mols, a safira ela tem a dureza 8, que ela tá acima do domo de quartzo, e o quartzo tem a dureza na escala 7. O diamante tem dureza 9, né? O diamante, se eu não me engano, é 10. O diamante é 10. Mas Certo. o domo de quartzo que ele fala, que a Bíblia chama de cristal, quando a Bíblia fala cristal, ela quer dizer quartzo. Então o domo é de quartzo com a dureza 7 e o trono de Deus é safira com dureza 8. Então, agora vocês vejam a combinação do cristal, o brilho de relâmpago, e nós vamos ver o mesmo arco celeste, as 7 cores do arco celeste, né? Que é a decomposição da cor branca, né? Vamos ver lá em Ezequiel 1. Então, façam toda essa mistura da esmeralda, da safira, que é mais ou menos a cor do topázio, né? E o cristal e o relâmpago. E mais as 7 cores do arco celeste. Vamos lá em Ezequiel, capítulo de número 1, vai falar da existência desse arco celeste, né? Mais para baixo, no versículo 28. Número 20. A gente estava lendo, o último que a gente estava lendo era vai terminar no 27 e 28, para finalizar. Isso. Então vamos lá. E via como a cor de âmbar, como a aparência do fogo pelo interior dele e ao redor, desde o aspecto dos seus lombos e daí para cima, e desde o aspecto dos seus lombos e daí para baixo. Vi como a semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele, como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva. Assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isto, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Nossa, eu fico imaginando a visão que ele teve. Gilberto, a gente percebe, queridos inscritos participantes, a gente percebe aí a equivalência da visão do João na ilha de Patmos com o aspecto, né, o aspecto da visão do profeta Ezequiel. A cor âmbar, vamos pôr aqui a pedra de âmbar, né? Muito boa colocação aí também. Vamos pôr a pedra de âmbar para os nossos participantes verem a combinação maravilhosa, indescritivelmente linda da riqueza do trono do eterno Deus. Olha ali, a cor de âmbar. É uma cor de fogo, né? É a pedra de âmbar. Amplie o máximo que você puder essa pedra e depois você põe uma lapidada também. Exatamente, ó, pedra de âmbar. Você vê que é uma cor de fogo, uma cor muito bonita. E põe uma pedra de âmbar lapidada, né? Para a gente ver o aspecto de beleza combinado com a esmeralda. Depois nós vamos colocar a pedra de esmeralda e safira. Olha lá, lapidada. Dá para ter uma ideia, gente, o que é a beleza do trono do eterno, nosso Deus, né? E põe agora uma pedra de esmeralda, uma grande pedra de esmeralda lapidada. Vamos ver uma grande pedra de esmeralda lapidada. Esmeralda,
lapidada. Olha que coisa mais linda, assombrosamente linda. Põe aquela lapidada que está ali no meio. Essa mais para baixo aqui, que a gente está vendo aqui, uma lapidada. É, a quarta pedra. Ó, Peraí essa que é uma ela não tá lapidação. querendo abrir em uma janela autônoma. Ah, tem essa aqui. Essa aqui é bonita. Nossa, essa aqui ficou muito grande. Deixa eu diminuir um pouco. Tá aí, ó. Tá vendo, irmão Flávio? Eu não tô te ouvindo. Lindos, né? Olha aqui, exatamente. Esmeralda, âmbar, topázio, azul do topázio, cristal, né? Como um trovão, brilho de um trovão. É, realmente muito bonita. Mesmo sem ser lapidada, olha aqui. São do arco-íris. Exatamente. Então temos aqui todas essas combinações do trono do Eterno. Olha que lindo. O verde esmeralda. Então toda essa combinação de cores, de cristais, esse multiespectro de cores foram vistas tanto por Ezequiel como pelo evangelista, né, pelo apóstolo João. Né? E agora, para fechar esse quadro, nós vamos colocar aí o arco celeste. Né? Arco celeste. Coloca o arco celeste, por favor, o Gilberto. Né? Arco-íris ou arco celeste. Tem um duplo aqui. Deixa eu pegar só imagens grandes. Vamos ver se a gente consegue, através dessas ilustrações. Isso, abre um real aí. Só um segundo. Um real. Vamos pegar um arco-íris que fica mais fácil de achar. Muito bem. Então, aqui a gente pega alguns aspectos desse multi-universo colorido do trono de Deus acima do firmamento. Né? Tem que ser um arco-íris real, uma foto real. Eu acho que essa é real. Muito bem, olha lá. Exatamente. Então, temos aí, essa daí eu acho que é CGI, não é verdadeira, não. Mas temos aí uma ideia de tudo que compõe o aspecto do trono do Criador. E ele estava assentado num trono, certo? Alguns teólogos, tentando defender a Trindade, dizem que esse que está assentado no trono seria o próprio Messias Jesus, seria o próprio Jesus Cristo. Mas não tem como. Não tem qualquer possibilidade. Nós vamos agora ver isso em Isaías, capítulo de número 6. Isaías, capítulo de número 6. Ok. Todos conseguiram captar aí o multiespectro dessa combinação de cores, de pedras, de cristais que compõem o trono de Deus, além de que nós temos um mar de cristal. O mar de cristal seria o próprio firmamento, né? Que é o que faz a contenção aí da atmosfera e de todo o universo, né? O mar de cristal é o próprio domo de cristal, né? O firmamento. Bom, vamos ler então Isaías 6. Estamos com 266 pessoas. Pessoal, deixa o like aí, obrigado pela presença de todos vocês. Isaías 6, versículo 1 até o versículo de número 3. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. É a mesma descrição do Apocalipse, os serafins, né, aqueles seres angelicais, voando e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, que é o próprio Deus. Não tem como você falar que Jesus Cristo
que estava ocupando esse trono do Pai, certo, irmão Flávio? Certo. E viu, Gilberto, alguns teólogos querendo defender a Trindade diz que a palavra santo, santo, santo seria uma alusão à Trindade aí. Não, isso não é uma alusão à Trindade. Isso, na verdade, é uma repetição de ênfase, né? Se nós entendermos que santo, 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 nas Escrituras Sagradas, significaria um Deus trino, então nós vamos ter que crer também que existe três terras. Tenta procurar aí o versículo terra, ó terra, terra, terra. Digita ali eu acho que está em Jeremias, capítulo de número 23, mas não tenho certeza. No próprio buscador do Bíblia Online, aparece no livro de Jeremias a expressão terra, ó terra, terra, terra. Né? Então vamos lá, ó Jeremias terra, 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 no livro de Jeremias. 22, 29. Já... Só um segundo aqui. A passagem de Jeremias, terra, ó terra, terra, terra. 3 vezes a palavra terra. Sim. Então, se nós aqui, partirmos para versículo 29 do capítulo 22. Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Qualquer um que entende um pouquinho de hebraico, isso até eu sabia, é como se estivesse grifado e negritado. A forma de dar ênfase é repetir 3 vezes. Exatamente, no hebraico repetindo 3 vezes a palavra é para dar uma ênfase. E não porque Deus seja uma composição trina, como tentam defender o cristianismo niceniano, cristianismo romanizado. Nada a ver. É santo, 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 porque o eterno, o único Deus, errado, ele é único, ele é santo. Por isso que a palavra santo, santo, santo aparece 3 vezes. ênfase à santidade de Deus. Essas criaturas celestiais são criaturas que trazem adoração diante do trono de Deus. Existe toda uma hierarquia e uma composição angelical. Quem estuda angelologia, né, sabe que existe anjos, dominações, potestades, principados, né, existe anjos guerreiros, existe anjos querubins, serafins, existe anjos vigilantes. São várias classes de anjos que têm suas funções conforme designado pelo Criador. No livro de Ezequiel, no livro de Daniel, o capítulo de número 7, vamos agora para Daniel, capítulo 7, nós vamos ver novamente essa constituição hierárquica, essa constituição deste exército de anjos que servem ao Deus único, também conhecido como ancião de dias, né? Porque Deus não tem, a existência dele é de... Já estamos aqui com o Daniel 7 aberto, irmão Capítulo Flávio. 7, Sim. de número... versículo de número 9 até o versículo de número 10. Tá. 9 e 10. Daniel 7, 9 e 10. Eu continuei olhando até que foram 9, postos os versículo tronos. 9. Oi, desculpa. 9 e 10? Isso. Tá. Verso 9 e 10. Tá, vamos lá. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. E seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares e milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Aqui, olha que interessante. Novamente uma descrição, né, o irmão Gilberto, que você vê uma descrição do trono de Deus. Esse ancião de dias aí é o Eterno, o próprio Criador. Alguns teólogos tentam dizer que esse ancião de dias é o próprio Jesus, o Messias, uma pré-existência do Messias, e não é isso. Aí se trata de uma questão profética, está falando do trono de Deus, e o Messias vai receber o reino, né, no versículo de número 14. Vamos ler o versículo 14. Versículo 14.
E foi Aliás, versículo 13, versículo 13. 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele. Então aqui seria o Senhor Jesus se dirigindo ao Pai, certo, irmão Flávio? É uma visão profética, é uma visão profética de Daniel de um acontecimento futuro. Está falando da destruição do quarto animal, o anticristo, né, daquela ponta pequena, o juízo sobre o Império Romano, e o verso 13 e 14. Agora li o 14. 14 é dado o reino, né? E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e seu reino tal, que não será destruído. Perfeito. Quem é esse que vem nas nuvens e se achega diante do trono do eterno Deus? Esse sim é o Senhor Jesus Cristo. Esse é o Messias. Esse é o Messias. Tá falando, aqui é o Messias. Isso não está falando da volta de Cristo para a Terra. Isso aqui está falando da ascensão dele. Da ascensão dele como vitorioso. O Messias, ele é ressuscitado por Deus, o Eterno, e ele vai se achegar no trono de Deus. O profeta Daniel está falando que o Messias, o Filho do Homem, ele recebe honras, glórias diretamente lá no céu, dado pela autoridade de quem? Do Pai, de Deus. Do Pai, o Ancião de Dias. Ancião de então, Dias. no próprio Antigo Testamento, uma prova inequívoca de que o Mashiach, ele receberia honra e glória celestial lá diante do Ancião de Dias. Então, quando dizem, não existe prova no Antigo Testamento que comprove o Messias que seria ressuscitado e subiria para o céu. Está aqui uma prova no profeta Daniel, um profeta judeu, falando que o Messias se assentaria e receberia honras e glórias lá do próprio Eterno, o Ancião de Dias, lá no céu. Exatamente. E não precisa nem fazer uma exegese aqui, né, irmão Flávio? Você não tá precisa nem ser um claro. Estudioso. É uma leitura simples. É uma simples muito leitura. Claro. Nossa. Não, tá absolutamente claro. Aqui derruba toda a teologia trinitariana, toda teologia antimissionária, né, daqueles que negam Yeshua como Mashiach. Derruba tudo aqui. Nós estamos mostrando no Antigo Testamento, nós não estamos mostrando no Novo Testamento. Perfeito. É claro que no Novo Testamento, o Apocalipse, que é a leitura corrente, mas você vê o paralelismo, a harmonia de um profeta do Antigo Testamento com um apóstolo que teve a visão celestial, que faz o paralelo, a harmonia perfeita dos acontecimentos. Exato. Viu, Gilberto? Alguns tentam usar Daniel capítulo 7 para falar que o Messias pré-existia. Tá vendo aqui o Messias aqui, Daniel 7, Antigo Testamento. Mas peraí. O que nós estamos lendo aqui não se trata de um acontecimento presente no dia que Daniel escreveu. Claro que não, isso aqui é uma visão profética futura. Sim, uma visão profética do futuro. Quando o quarto animal, que se trata do Império Romano, seria destruído e estabelecido juízo sobre ele. O Messias já tinha vencido na cruz, ressuscitado e subido à direita de Deus Pai. Então é um acontecimento profético, não tem nenhuma prova aqui de pré-existência do Mashiach antes de nascer. Concorda? Claro, não tem dúvida. Então eu acredito que aqui, com essas comparações que nós fizemos, fica muito claro o monoteísmo abraâmico, o monoteísmo judaico, que só existe um único Deus verdadeiro, indivisível, errade, único, né, indivisível, criador dos céus e da terra, criou sozinho todas as coisas, e ele está assentado no trono dele, que nós tivemos uma descrição muito linda, indescritivelmente linda. É lógico que nós tentamos aqui mostrar algumas pedras e tal,
mas isso não chega nem aos pés, do que seria realmente a visão de Ezequiel, a visão de João e do profeta Daniel, do que é realmente o trono de Deus. O apóstolo Paulo... É inimaginável. O apóstolo Paulo, falando sobre isso, ele diz: conheço um homem, não sei se em espírito ou no corpo, que foi arrebatado até o terceiro céu, que seria o mar de cristal, e viu o paraíso, coisas inefáveis, indescritíveis para qualquer ser humano vivo. Então, pense na combinação dessas coisas que nós vemos aqui, das pedras, sardônica, a jaspe, a outra pedra ali, esmeralda, a pedra de âmbar, né, relâmpago, cristal. Gente, né, pense nisso e multiplique por... Quantas vezes a gente poderia multiplicar para a gente chegar perto do que é a descrição celestial? Eu imagino o seguinte, irmão Flávio. A Terra, ela tá amaldiçoada pelo pecado, certo? E Sim. mesmo assim, existem muitas belezas, muitas maravilhas na Terra. E olha que a Bíblia, se eu não me engano, em Romanos, fala que a natureza, ela geme todos os dias. A natureza, ela Sim, a está... natureza está gemendo em parto devido à desobediência do homem, que trouxe sobre a natureza uma escravidão, né? Então, e se tem tantos lugares maravilhosos na Terra, até que fomentam o turismo de tão bonitos que são os lugares que as pessoas querem conhecer, montanhas, cordilheiras, praias, vales. Isso porque a Terra ela tá Cavernas. amaldiçoada. A natureza tá gemendo, a Terra ela tá sofrendo dores de parto, ela tá sofrendo com as consequências do pecado original. Agora imagine um lugar onde está o próprio Deus Altíssimo, Criador, e um lugar santo, totalmente livre do pecado. É assim, a gente nem consegue conceber maravilhas nesse nível, entendeu? Por isso que a Então, gente tem que ter o foco na eternidade, né? Imagina passar a eternidade nesse lugar. mas você vê, só a beleza natural dessas pedras que nós mostramos aqui para os nossos amigos e participantes, irmãos, e mistura isso e multiplica por 100, 200 vezes, para você ter uma ponta da descrição real do que seria presencialmente diante do trono de Deus, né? Para ter uma descrição. Então, essa descrição do trono de Deus, essa porta aberta, por que coloca ali uma porta aberta? Profeticamente, ao Mashiach cumprir tudo que estava designado anteriormente pela presciência de Deus, toda a obra da salvação e do resgate da humanidade decaída por causa do primeiro Adão, o segundo Adão, o Filho de Deus, o Mashiach, ele vai reerguer a humanidade, a todos aqueles que tomam ele como exemplo, a todos aqueles que têm o Mashiach como a imagem, aquele que é o Criador, né? O Mashiach, ele reflete todo o caráter, toda a perfeição e harmonia do que Deus deseja em um homem, em um varão perfeito. Então, o Messias, ele vai trazer o exemplo do que é um homem segundo o coração de Deus, segundo a harmonia de Deus. A partir da vitória dele, essa porta aberta ao trono de Deus, porque lá em Hebreus, capítulo de número 9, diz que pelo Yom Kippur, que apontava o verdadeiro dia da expiação e reerguimento da humanidade, o Mashiach, como sumo sacerdote, realiza por uma vez só, definitivamente, o Yom Kippur, e ele se assenta à direita de Deus, se apresenta à direita de Deus, com esse resgate, abrindo um novo acesso ao trono de Deus que estava bloqueado. O acesso ao trono de Deus estava bloqueado por causa do pecado. Ao rasgar o véu, ou seja, a carne do Mashiach, como sacrifício do cordeiro que tira o pecado do mundo, cumpre-se a imagem no real, o antítipo no tipo, ou seja, o tipo no antítipo. Tudo aquilo que era representado no concerto da antiga aliança, sangue de bodes, sangue de bois,
sacrifício de cordeiros, na verdade apontavam um único real acontecimento definitivo de um cordeiro que tira o pecado do mundo e que vai reerguer a humanidade e vai fazer a paz definitiva e a abertura dessa porta celestial. Por isso que nós vamos encontrar no Apocalipse capítulo 4, eu vi uma porta aberta para o céu, o trono de Deus. Hoje nós temos acesso diretamente ao Santíssimo Lugar por meio de Jesus Cristo. Quando Jesus venceu na cruz, consumando todo o plano de salvação que foi pela presciência de Deus predito, abriu-se um novo caminho, um novo acesso diretamente para o trono de Deus. Todo aquele que através do Mashiach chega é justificado diante de Deus para uma nova vida. Logicamente que ele tem que fazer um retorno, ele tem que fazer uma conversão, uma techuvá, para que ele possa ser de Deus, mas lavado pelo sangue da nova aliança, que é o sangue do Mashiach, o novo concerto. Por isso que nós vimos a abertura desta porta celestial e toda essa descrição maravilhosa. Para nós fecharmos com chave de ouro essa descrição monoteísta do único e verdadeiro Criador, Gilberto, vamos abrir lá em Isaías capítulo 44, versículo de número 24. Só mais um paralelo, irmão Flávio, que nós falamos. Aqui no Apocalipse 4, versículo 6, isso nós chegamos a destacar no começo da live, mas para quem está chegando, e havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal. Então, o que é isso aqui, né? Havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal. Se nós formos para Isaías 40, 22, ele se assenta no seu trono acima da cúpula da terra. Então, o firmamento. A cúpula da terra, o firmamento, ele é formado de cristal. Qual cristal? O quartzo. Segundo a Sociedade Bíblica do Brasil e os dicionários bíblicos, sempre que a Bíblia fala de cristal, ela está mencionando o quartzo. Então, em várias passagens, ela se refere ao firmamento como cristal. Aqui em Isaías 40, 22, fala que o Deus Altíssimo se assenta no seu trono acima da cúpula da terra, que confere também com com Apocalipse 4, 6. Né? Diante do trono, um mar de vidro semelhante ao cristal. Ao quartzo, é o domo de quartzo. Então, assim, é exatamente o firmamento, né? O domo que existe e que o trono de Deus está acima do domo. Deus está mais próximo de nós do que nós podemos imaginar, né? Porque a cosmologia jesuíta, né, do padre icônico Nicolau Copérnico, né, que na verdade é a adoração ao Sol, colocou o Sol no centro do sistema solar e criou um universo fictício. Por quê? Nesse universo fictício, aonde está Deus? Em que galáxia? Em que lugar que Deus está nesse universo infinito fictício? No heliocentrismo, Deus está sentado sobre uma poeira cósmica vagando a 1 milhão de quilômetros por hora no vácuo infinito. O trono de Deus estaria lá na galáxia de Andrômeda, a mais de 1 milhão de anos-luz daqui. Aonde está esse Deus do heliocentrismo? Na verdade, o heliocentrismo ele afasta Deus das pessoas. Ele deixa as pessoas sem propósito de vida, sem rumo. O único objetivo, se a pessoa não enriquece, ela é um fracasso. Né? O único objetivo da nossa sociedade é consumir e mostrar status. Então, por isso que as pessoas têm vaidade e status. Por isso que as pessoas têm um Facebook, tem que estar sempre sorrindo, feliz. A pessoa, assim, não tá pagando condomínio, tá devendo um monte, não paga a escola do filho, mas no Facebook ela tá rica. Cheio de dívida. E ela comendo, na verdade, nos bastidores, comendo lá mortadela, mas querendo no Facebook arrotar caviar e peru. Não é desse jeito? Exatamente desse jeito. Eu conheço muita gente que tá nessa situação. Muita gente. Lógico que eu não vou falar, mas o que eu conheço de pessoas que estão passando por uma situação e querem demonstrar totalmente o oposto, é incrível a quantidade, viu? Porque elas não têm Deus, não têm a Bíblia, não têm a palavra, não tem assim, elas falam, bom, se eu não for bem sucedido,
Se eu não ganhar Se eu dinheiro, não eu não tiver ficar dinheiro, rico, a vida não tem sentido. Acabou tudo. vou aproveitar ao máximo, que depois acabou. Vou aproveitar que depois acabou. Para essas pessoas, a cada ano de vida é um ano a menos. E para os salvos, a cada ano de vida é um ano a mais. Mais próximo do reino. Isso, Mais próximo do grande reino. mais próximo do reino e vai acrescentar. Tudo bem que você vai ter a eternidade, mas não quer dizer que você está chegando à morte. Pois ainda que morra, viverá. Aquele que Mais nele próximo de crê. acabar o sofrimento, entra para a eternidade. Outra coisa aqui, ô Gilberto, que a gente pode ver, é que o mar de cristal é, na verdade, o domo. Sim, É o domo, é o exatamente. firmamento. O trono de Deus está Essa, acima da cúpula da terra. essa escritura que você citou aí do profeta Isaías, que algumas versões traduzem Deus está acima do globo da terra, de propósito, distorcem a palavra jug, né, que é a palavra que significa círculo compassado, redondeza. Ela, na verdade, não está se referindo a um globo. Ela está se referindo à cúpula da terra. A cúpula da terra é redonda. Então, Ela é nessa Bíblia que arredondada. eu abri aqui, na NVI, tá exatamente a tradução cúpula. Tá todo mundo vendo aqui, Exato. tá? Eu passei uma tarde azul. Tá exatamente Isso. aqui, ó. Qualquer um que abrir a Bíblia NVI vai ver que é a tradução correta aqui, acima da cúpula da Terra. Globo veio dos últimos 30 anos. Até os globaloids sabem que é é atualização da revisão. Até eles sabem que o original não é Globo. Bom, agora nós vemos com mais uma meditação sobre isso aí. A versão, a Bíblia de Jerusalém, ela traduz o círculo da terra, né? Na Sim, verdade, a terra, ela é em forma circular. sim. Ela é redonda também, circular. Então pode ser traduzido como cúpula, pode ser traduzida como círculo da terra, Porque é né? acima do Mas não círculo, né? pode ser traduzida como globo. Por quê? Existe uma palavra específica do hebraico a falar de globo, de bola, esfera, que é a que encontra-se em Isaías, capítulo de número 18, versículo 22. Vamos abrir Isso. lá, Isaías 18, 22, Vamos lá. para a gente ver. Vamos fazer um parêntese sobre essa questão, porque é importante mostrar a realidade de quão próximo está o Deus, o Criador de nós, né? E o que o sistema heliocêntrico jesuíta afasta Deus das pessoas por uma questão de dominação e de destruição do espírito humano, né? Isaías Vamos lá. 22, 18. 18. Acho que é 18, Não, 22. é 22, 18. Certamente com violência te fará rolar como se faz rolar uma bola. Então aqui ele usa a Igual. palavra bola que poderia Bom, ser globo. a palavra hebraica aí, bola, é dur, que significa uma coisa esférica. Rola como uma coisa esférica. Dur, entendeu? Essa é a palavra que, se a Terra fosse no formato de esfera, que estaria em Isaías 40, 20, 22, né? Essa seria a palavra. Dur. Se a Terra fosse uma esfera, essa seria a palavra. Não, a palavra que está lá é jug, que significa círculo compassado, redondeza, cúpula, né? E nós temos mais o depoimento do profeta Amós, capítulo 9, verso 8. Só para dar um parênteses, assim, isso aqui é o domo, tá? A Via Láctea é uma fissura no domo de quartzo. E você tem as Sim, pedras. sim. As pedras aparecem brilhando. Vários tipos de pedra. Exatamente. Tanto que os observatórios, o objetivo desses observatórios, eles ficam soltando laser bem no centro da fissura do domo. Eles não... Para fazer testes e experimentos. Isso, para fazer. Exatamente. Esses observatórios eles jogam um laser de alta potência na Via Láctea para poder fazer prospecção dessa parte do domo da Terra de cristal. Então todo Né? mundo já viu o domo. Não tem isso. Não tem foto real do domo? Tem, você pode ver a hora que você quiser. Aqui, é lógico que você vai conseguir perceber na parte que tem a fissura, no quartzo. Por isso que chama Via Láctea, porque quando teve a fusão, a cicatrização da pedra, fica meio esbranquiçado. E essas partes aqui roxas são as pedras, né? São as pedras preciosas que acabaram aparecendo. Tem mais uma coisa, viu, Gilberto?
Essa Via Láctea, ela foi exatamente o resultado do dilúvio, que entrou águas por cima e entrou águas por baixo, né? Porque, segundo a criação lá de Gênesis capítulo 1, eram águas primordiais. A água é um elemento primordial anterior até a existência de muitas coisas da criação. A água é o elemento mais antigo do universo. É a primeira matéria-prima, né? Então, a Via Láctea, ela foi a rachadura que ocorreu no dilúvio. Caíram águas de cima dos abismos, das fontes abissais acima do firmamento e das fontes abissais debaixo do abismo. Ambas abriram e inundaram a terra até acima dos mais altos cumes da terra e que deram a nova formação geológica da terra, de continentes separados um dos outros, porque antes era a Pangeia. Né? Era uma única terra. A Via Láctea, pessoal, a Via Láctea não é uma galáxia. Você consegue observar ela inteira. Você não mora nesse lugar. Isso aqui é uma fissura no domo de quartzo, uma fissura que já está fechada, cicatrizada. Se você pegar uma pedra de quartzo e fizer um ferimento nela, vai acontecer exatamente isso. Ela vai ficar esbranquiçada e vai ficar mais ou menos assim, esbranquiçada, por isso que chama Via Láctea, láctea do leite, né? Leite é branco. E aqui na parte mais crítica aparecem algumas pedras que seriam já do terceiro céu. E as águas que estão acima do domo, o quartzo ele tem uma propriedade piezoelétrica. Então, com a pressão, exatamente. Isso, com a pressão do oceano primordial no domo de quartzo, é gerado um campo elétrico. Esse campo elétrico que o Sol absorve, ele absorve essa energia, por isso que o Sol é um transformador, o Eric Dollard fala, ele é um transformador, mas a gente não sabe de onde vem a energia. Lógico que nós sabemos. Só fazendo um parênteses aqui, ô Gilberto. Eric Dollard é um PhD em física, né? O Eric Dollard. Sim, ele é um PhD, ele é engenheiro e, se eu não me engano, físico também. Ele é também. considerado o Tesla 2.0, né? Ele é o único cientista atual, vivo, que consegue reproduzir os principais experimentos de Nikola Tesla, né? Inclusive transmissão ilâmbrica, outros tipos de tecnologias que só Tesla tinha. Esse Eric Dollard, hoje ele consegue. E ele explica o Sol como um véu oco, granulado, que é um transformador de energia do campo da Terra em energia micro-ondas que em interação com a massa bruta da atmosfera, ele agita as moléculas e transforma em calor, luz, subproduto desse transformador. Então o Sol... ele é, na verdade, um sistema de transformação de energia do campo elétrico da Terra em energia micro-ondas e luminosa. Exatamente. E ele é de natureza positiva, né? Luz positiva, que a gente chama de luz tipo do filamento de uma lâmpada. Inclusive, Gilberto, tem aquele experimento que a gente estava mostrando de um cara que tem uma garagem e ele tem lâmpadas de altíssima potência, de 10 mil watts, 20 mil watts, ele liga aquelas lâmpadas dentro da garagem e ilumina a noite como se fosse o sol da manhã. Não sei se você chegou a ver esse vídeo. Tenho. Deixa eu ver então, aqui. Ele faz uma reprodução do mini sol dentro da garagem dele, né? Mostrando que o Sol é um transformador. Então, Deus está acima do firmamento, da cúpula da Terra, é o domo, isso é como um mar de cristal, né, quartzo, e a Via Láctea é a rachadura dessa fissura que foi aberta no domo quando se deu o dilúvio, e que fechou. O quartzo, ele é autorregenerativo, né? Nós temos estudos científicos que provam que o quartzo ele cresce, ele é autorregenerativo, né? É uma pedra que tem essa característica, e nós temos aí, então, toda uma cosmologia que ela bate com a descrição bíblica, ela bate com a questão científica, empírica, comprovável, né? Porque o domo, sendo de cristal, ele é piezoelétrico, ele gera energia através da pressão, né?
E nós temos toda a questão da existência das estrelas também, que são cavidades de alta energia que geram luz, né? Geram luz. Sonoluminescência. Exatamente. E depois falam que a Bíblia não é científica. A Bíblia, ela é científica sim, entendeu? Ela apenas não detalhou, porque não era o escopo, né? O escopo é a salvação. Mas o que está Sim, na Bíblia... mas a narrativa das escrituras sagradas, ela tem o seu comprovante empírico testável, que é ciência de verdade, né? Que é ciência de verdade, a questão da existência do firmamento. Hoje nós temos documentos secretos da NASA, do exército americano, que fala da existência do firmamento. Inclusive testes que foram feitos, documentos vazados, inclusive da CIA, né, que nós temos, que foi levantado o sigilo dele. Exatamente. Pelo presidente Donald Trump. Em 1957... Falando claramente da existência do firmamento. Sim, em 1957 tá aí essa imagem eles já sabiam. Aí, os observatórios do Monte Palomar, os observatórios do Monte Palomar, fazendo teste de laser no domo, na Via Láctea. Tá aí. Sim, na Antártida eles fazem a mesma coisa. Esses observatórios, eles ficam emitindo laser para estudar o domo e a fragilidade do domo. E na Antártida também. Então, assim, todo mundo já viu o domo. Pelo menos uma grande parte dele, né? A parte que não tem uma... Porque o quartzo, ele pode atingir uma transparência absoluta. Uma pureza, assim, que dá uma transparência absoluta. Então, você consegue ver claramente na parte da fissura. Do resto, você acaba confundindo com o azul do céu. O quartzo, ele tem uma transparência maior do que a água, né? A água mais límpida, o quartzo, ele consegue uma transparência ainda maior do que a água mais límpida, né? O quartzo puro. E ele emite ele emite uma pulsação num tempo exato, por isso que o Sol e a Lua, eles funcionam como relógios. Eles nunca atrasam nunca adiantam. O Sol percorre o disco terrestre em exatas 24 horas. Então ele percorre um disco de 360 graus, que é a Terra, ele percorre 15 graus por hora, completando as 24 horas em um dia, que é o suficiente para ele completar todo o círculo de 360 graus. E a Lua ela é um pouquinho mais atrasada. Ela percorre, em vez de 15 graus por hora, 14 graus e meio por hora. Por isso que tem momento que você vê o Sol perto da Lua, a Lua de dia, mas assim, ela também nunca atrasa e nunca adianta. A Lua de dia junto com o Sol, né? Às vezes até a correspondência de iluminação da Lua não bate com a posição do Sol. Uma coisa interessante, Gilberto, que esse quartzo, pelo seu efeito piezoelétrico, o quartzo também ele tem um efeito de cadência da frequência. Tanto que nós temos o relógio de quartzo. Por quê? Conforme o tamanho do quartzo, o comprimento de onda da frequência tem a ressonância que gera o pulso elétrico. Esse pulso elétrico do tamanho do domo versus o tamanho do disco da Terra e o percurso do confinamento magnético do Sol e da Lua gera um relógio. Na verdade, o relógio que o homem faz é uma réplica da estrutura do grande relógio do Criador, que é o domo, o Sol, a Lua e toda essa composição do universo. A coisa mais fantástica, maravilhosa que nós temos é o que Deus fez. Tirando o resumo disso, Gilberto, nós poderíamos agora falar para todos que vão também assistir depois este vídeo. Existe acima do domo da terra, muito mais perto de nós, um Criador que fez todas as coisas esse propósito, tendo como centro da criação do Eterno. Quem? O homem. O homem é a obra-prima da criação de Deus. E o primogênito da criação de Deus é o Mashiach. Porque o Mashiach, ele conseguiu reestruturar aquilo que estava caído. O primeiro Adão, ele trouxe a maldição, a destruição e o afastamento do homem de Deus. Ele trouxe o monopólio e a soberania neste mundo perecível do diabo, colocando em luta entre o bem e o mal no universo. Quando o Mashiach, ele vence, aqui,
Olha, por exemplo, eu queria fazer uma comparação bem simplória aqui, mas que não dá para deixar de passar em branco. É muito simplório o que eu vou falar aqui, mas você vai ficar pensativo depois no teu leito, quando você colocar a cabeça no travesseiro. O papagaio ele fala, né? O papagaio falante. É engraçado o papagaio, vamos falar a verdade, não é? Por Sim. que o papagaio fala? Qual a utilidade do papagaio falar? Digamos, no âmbito de ave. No âmbito de ave. Qual a utilidade do papagaio falar? A única utilidade do papagaio falar, eu vou dizer para vocês qual que é. Para alegrar o homem, o ser humano. Deus colocou essa característica no papagaio para entreter, para alegrar o homem, o ser humano, que é o centro da criação de Deus, que é a menina dos olhos de Deus, é o ser humano. Deus ele poderia Cada não um de colocar nós, sabor nos alimentos, né, Flávio? Ele poderia colocar os alimentos tudo sem, que nem água, tudo sem gosto. o cachorro, por que o cachorro tem esse comportamento tão fiel ao homem? Porque Deus fez o cachorro para agradar o homem, para entreter o homem. Porque o cavalo é feito exatamente até a vibração da frequência do batimento cardíaco do cavalo, do andar do cavalo, é altamente benéfico ao corpo humano. O cavalo ele representa mais de 100 terapias de anti-estresse. É você montar num cavalo e passear com ele. O cavalo transfere uma energia, por isso tem a ecoterapia com cavalos. Exato, você vê crianças com autismo, crianças com certos problemas psicológicos, são tratamentos feitos com elas, elas melhoram muito, andando em cima de um potro, andando em cima de um cavalo. Tudo isso foi criado com propósito, nós temos um pai. Olha, é bom você ter um pai presente, carinhoso, responsável, protetor. É bom você ter esse pai. Eu sei que muitos não tiveram. Eu sei que muitos aqui têm problema, depressão, tristeza, por frustrações que tiveram de famílias destruídas, de problemas que ocorreram nos seus lares, que é o que mais tem hoje nos últimos dias. A desgraça do pecado, a desgraça da maldição. Agora, eu volto a colocar esse ponto. Você saber que tem um Pai Celestial que criou tudo para você, que criou com um propósito verdadeiro, fez para o bem do homem, esperando que o homem tome uma decisão de sair da desarmonia, de sair da maldição do pecado, de voltar para ele, tê-lo como protetor, como criador, como alguém que pode contar, como alguém que educa. A Bíblia fala que Deus castiga, Deus corrige aqueles que ele ama, como um pai corrige o seu filho que o ama. Então, eu pergunto, isso traz para você conforto? Você saber que aquele papagaio, ele fala as coisas que você imita para poder te agradar, para poder te fazer você sentir que foi criado para você? Tudo isso nós vemos com essa porta aberta, esse acesso que o Messias deu ao trono de Deus, é a primeira palavra que você vê no versículo 1 do capítulo 4 de Apocalipse, uma porta aberta para o trono de Deus. Perfeito. Podemos passar para o capítulo 5, irmão Flávio? Podemos. Então, fechamos aí a exegese, inclusive com essa nuance maior ainda da questão do verdadeiro universo, né? Que nós vimos do domo, da terra verdadeira que Deus criou, né? Da terra plana. Eu vou passar para o capítulo 5. Tudo bem, irmão Flávio? Sim, vamos para o capítulo 5 agora. Eu vou ler inteiro, ele é curto também, são apenas 14 versículos. A gente vai fazer a leitura, pedir a atenção de todos aí para a gente tá na mesma vibração aqui da leitura. Em nome de Deus. Exato. Então nós temos agora um cenário que é a continuação da primeira cena de todo o descritivo do capítulo 4, só que agora ela vai focalizar a grande vitória, a coroação, a glorificação do Messias
que venceu, do Messias que trouxe a ordem, o resgate, e recebendo honra, coroa, e também a questão do andamento profético e do acompanhamento profético dos acontecimentos preditos lá no céu para a terra. Então, capítulo 5 é uma continuidade da cena celestial, agora focalizando mais ao primogênito da criação, no caso, Mashiach. Perfeito. Vamos iniciar a leitura. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Eu olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões, e milhares de milhares. Quem com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder e riquezas, e sabedoria e força, e honra e glória e ações de graças. E ouvi a toda a criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que estão no mar, e todas as coisas que neles há, dizer: Ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra e glória, e poder para todo o sempre. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciãos prostravam-se e adoravam ao que vive para o todo sempre. Amém. Temos aí, então, uma cena de exaltação do Cordeiro, por ele ter vencido, o resgate da humanidade, dos escolhidos, né, para serem reis e governantes da terra, no reino vindouro. Todos os escolhidos serão os próximos governantes e reis da terra, né? Sacerdotes e reis da terra. Vemos aqui uma cena única de alguém, homem, filho do homem, da tribo de Judá, porque o Mashiach foi prometido que ele é Netzach, da raiz, o ramo, né? Ele viria da raiz de Jessé, já predito milhares de anos que o Messias viria da tribo de Judá, por isso que ele é descrito aqui como leão da tribo de Judá. Então o Messias verdadeiro, ele é judeu, ele não é romano, ele não é gentil, ele é judeu. Quem odeia coisa de judeu está odiando o Mashiach. Então essa história, que o Messias ele é para a salvação dos estrangeiros e judeu é isso, aquilo. Quem odeia judeu e fala contra judaísmo está odiando o Mashiach, indiretamente. Então, todo tipo de antissemitismo, todo tipo de neonazismo, todo tipo de levante contra a questão dos ensinos judaicos perfeitos, logicamente, os ensinos judaicos perfeitos das Escrituras, porque existe também uma linha
judaica que saiu da perfeição das escrituras e foi para a especulação, foi para o misticismo, para a cabala e outras coisas místicas, né? Isso aí já não pertence ao puro judaísmo do Messias, o puro judaísmo dos profetas, né? O puro judaísmo da Torá. Mas aqui nós vemos um judeu perfeitamente descrito, o Messias, raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. Ponto final. E é aqui, Ponto irmão final, Flávio, o versículo 7 do Apocalipse 5, ele acaba com qualquer esperança de trindade, né? Porque, ó, e veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Como que ele pegou o livro da mão dele mesmo? Não tem sentido, né? Ele veio e ao mesmo tempo ele estava sentado no trono e ele pegou o livro da mão direita de quem estava sentado, sendo que era ele que estava sentado também. Isso aqui destrói a trindade, assim, completamente. Tem que destrói trindade, modalismo, unicismo. Destrói qualquer antiteísta. E tem mais uma coisa, ele estava de pé e o Criador estava sentado. Sim, ele se dirigiu ao Criador e tomou o livro da destra do Criador que estava sentado no trono. Não tem como ser a mesma pessoa. Jesus, ele tem o espírito dele, tanto que ele entregou o espírito ao Pai na cruz, vocês podem ver essa passagem, e ele tem o corpo glorificado, o corpo ressurreto dele. E o Pai também. O Pai tem o Espírito Santo, né? O Espírito Santo é o Espírito do Pai, e o Pai também tem o corpo. Tem um corpo de luz, um corpo assim, formado como um homem, né? Como está descrito em Isaías, em Ezequiel. Então, eles são pessoas distintas. Não é a mesma... Hakodete, né? Oi? A tradução ao pé da letra do Espírito Santo é Ruach HaKodesh, Espírito do Santo. Espírito do Santo, exatamente. Ruach HaKodesh. Então, Ruach HaKodesh. essa é Espírito mais uma do Santo. Exato, essa é mais uma passagem que não deixa nenhuma margem para a doutrina da Trindade. É uma falsa doutrina, não é bíblica. Outra coisa que nós vamos perceber aqui, ô Gilberto, nós vemos a coroação do Messias após ele ter vencido. Ele é digno. Por que ele é digno? Porque ele venceu. Nós não vemos uma retomada de uma posição do qual ele já tinha, segundo a teoria da Trindade. Jesus ele seria pré-existente, ele já era, antes de nascer, o Filho de Deus, era o maior ao lado de Deus. Então, se ele era tudo isso, como diz a Trindade, essa cena não seria uma coroação, seria simplesmente ele assumindo aquilo que ele já era dele, reassumindo. Não é o que nós vemos assim, na cena. A gente poderia, infelizmente, teria que jogar a Bíblia fora, né? Se fosse o próprio Deus executando tudo, a obra de salvação ela é de Deus, mas quem executou na Terra foi o Messias. Se fosse o próprio Deus, por que eles falam aqui, ó, ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro nem olhar para ele? Porque não tinha. A não ser quem? A não ser quem venceu o mundo, o pecado e a morte. Né? Jesus, ele era o único digno. O único para digno. E ele, por que ele foi coroado? Por que ele recebeu honra? Porque ele venceu. Ele não aí caiu em tentação. Ele estava reassumindo uma posição que já era dele, ou ele estava recebendo pela primeira vez honra e glória? Com certeza absoluta ele estava recebendo pela primeira vez, pois ele como segundo Adão, tanto que quando ele foi batizado, ele recebeu o Espírito de Deus em plenitude, mas ele continuava sendo homem, ele continuava sendo carne. Tudo bem, ele foi capacitado no batismo, o Espírito tomou forma de pomba para que as pessoas pudessem testemunhar. Ele recebeu esse espírito capacitador. Por isso que é falado na Bíblia, nos Evangelhos, agora é necessário que ele seja levado para o deserto para que seja tentado por Satanás. Por que existia essa necessidade? Porque Adão foi tentado e caiu. Adão ele nasceu sem pecado também. Por isso que Jesus ele não podia nascer de um relacionamento normal entre homem e mulher. Porque se ele nascesse de um relacionamento normal, ele nasceria com uma desvantagem que Adão não teve.
Adão nasceu, ele não conhecia o bem e o mal, ele nasceu puro, sem pecado. Só que o que aconteceu? O problema não foi comer o fruto proibido. O problema foi que comer o fruto proibido foi uma desobediência a uma ordem expressa. Então, só tinha praticamente um mandamento, né? Ó, vocês podem consumir tudo aqui no jardim, todos os frutos, tal. Vocês podem usufruir desse paraíso, do Éden. Só tem um mandamento: você não pode comer desse fruto. Então o pecado foi descumprir um mandamento, uma ordem expressa de Deus. Porque Satanás tentou através de Eva e ele caiu. Por isso que Jesus, como segundo Adão, ele também nasceu sem o pecado original, na mesma condição. No batismo, ele recebeu o Espírito de Deus em plenitude, foi dado sem limites, né, como está na Epístola de João. Por isso que a família dele achou estranho, queriam prender ele em casa, não estavam entendendo por que ele não comia, não bebia, só queria pregar. Porque ele, né, nesse momento do batismo ele estava totalmente preparado. A gente vê que desde os 12 anos ele já tinha um grande interesse em debater nas sinagogas, com os fariseus, com os Ele já tinha saduceus. ciência da missão dele, né, como Messias. Ele sabia que era dele que as escrituras falavam, Ele né? já tinha ciência, ele já estava sendo preparado pelo pai, mas como homem. E aí ele recebeu o Espírito do Pai em plenitude no batismo. Por isso que falou, agora é necessário que ele seja levado ao deserto para que seja tentado por Satanás. Porque era homem. Se ele fosse Deus, não teria sentido. Satanás falou, vou te dar todos esses reinos. Deus falaria, mas eu que criei tudo. Se eu quiser, eu crio outra terra, mais 10 terras. Não teria o menor sentido se fosse o próprio Deus. E tudo seria um teatro. Não, ele foi tentado como homem. E o que aconteceu? Ele não caiu em tentação. E para um homem, as tentações eram fortes, né? Imagina, você tá 40 dias sem comer. Por que você não transforma essas pedras em pães? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, né? O pão, tal, o pão nosso de cada dia. Até parecia que era bíblica, né? A tentação de Satanás. Ele até usou a Bíblia. Mas Jesus, ele não Muito caiu. Isso é uma prova de que o Messias era homem e não era Deus. Não era Deus no sentido como a Trindade diz, né? Como Deus no sentido representativo, a gente até pode dizer, Moisés foi como Deus, todo aquele em que dirigida a autoridade da palavra de Deus, ele é como Deus, porque ele está investido da autoridade Elohim, mas ele não é o Elohim. Nessa descrição do capítulo 5 de Apocalipse, então nós encontramos 7 selos. Esses 7 selos vão representar 7 momentos proféticos, de acontecimentos proféticos, que ao decorrer da história vai se cumprir referente ao juízo de Deus para o Império Romano. Isso também tem um paralelo lá com Daniel capítulo 7. E você vê que interessante, Gilberto, agora fechando toda essa descrição e comparativa entre os profetas, entre o livro de Apocalipse, lá em Daniel 7, verso 9 e verso 10, nós vimos que milhões e milhões servem a Deus, de anjos, de criaturas celestiais. Então, tanto essas 4 criaturas de 6 asas per si, que clamam o tempo todo, Kadosh, Kadosh, Santo, 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 que são anjos, nós temos os 24 anciãos também que são anjos, são criaturas celestiais. Porque tem gente que diz que esses 24 anciões seriam os 12 apóstolos e os 12 patriarcas. Não. São 24 anjos que fazem parte da corte celestial. Existe uma corte celestial, existe uma hierarquia celestial lá no trono de Deus. Esses 24 anjos, eles inclusive estavam portando o incensário, que são as orações dos santos, para oferecer a Deus. Isso é uma das funções de uma classe de anjos, que é aqueles anjos que levam as orações dos santos para a Deus. Por que são 24? Porque nós temos 12 tribos da nação de Israel e nós temos 12 apóstolos. Então, toda a classificação de todos os tipos de pessoas do mundo representada pelo número 24 anjos que levam as orações dos santos para Deus. Então, são criaturas celestiais. Mesmo porque, Gilberto, lá no livro de
de Hebreus, capítulo de número 11, diz que todos os profetas, todos aqueles que fizeram a vontade de Deus, eles morreram sem alcançar as promessas. Todos vão alcançar a promessa no toque da sétima e última trombeta. Todos estão dormindo, aguardando a ressurreição. Elias não foi para o trono de Deus. Enoque não subiu para o trono de Deus, não está lá vivo no trono de Deus. Nenhum profeta está lá gozando da eternidade. O único que ressuscitou dentre os primogênitos, dentre os mortos, é Yeshua, Jesus, o Messias. Ele é o único que é o primogênito. No dia da sétima e última trombeta, é que os sepulcros, aqueles que estão nos sepulcros, ouvirão a voz do Messias e ressuscitarão. Os profetas, Enoque, Elias, Moisés, todos que morreram na fé, Abraão, a igreja triunfante, a igreja dormente, receberão a recompensa no mesmo momento. Essa descrição, então, ela está no livro de Apocalipse, capítulo 5, da vitória do Cordeiro, que vai tornar essas pessoas reis e sacerdotes, porque com o sangue dele comprou essas pessoas. Então em Hebreus 11, 13, todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas. Mas vendo-as de longe e crendo, abraçando-os, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então, inclui Enoque. Inclui Enoque. Uhum. Perfeito, irmão Gilberto, perfeito. Então, para finalizar, o Apocalipse 5 tem os 7 Espíritos de Deus que representa também 7 eras da igreja, como nós estudamos nos 3 primeiros capítulos, né, dos nossos estudos anteriores. Ele vai novamente apresentar ali, porque Jesus, ele tem os 7 Espíritos de Deus, ele é quem acompanha as 7 eras da igreja, né, o período que são 7 mensagens para cada anjo de cada igreja, que representa cada era da igreja. Nós vamos ver ali o Deus único sendo adorado, e essa honra e glória do Deus único também sendo participante para o Messias. Por quê? Porque ele venceu, porque ele foi coroado, e ele era digno disso, né? Mas nós vemos a prominência do Pai e a sujeição do Filho ao Pai, ali em Apocalipse, capítulo de número 5. Maravilhoso cenário que a gente pode ver de vitória, de coroação, de grande importância para a história do reino de Deus. É essa cena inaudita, essa cena de grande repercussão, em que todas as criaturas, quer no céu, quer na terra, quer debaixo da terra, quer no mar, em todos os lugares, todas as criaturas reconhecem a dignidade, a honra do leão da tribo de Judá, o Messias, pela sua vitória, pela sua coroação e a adoração ao Criador que permitiu todas essas coisas acontecerem. Obrigado, irmão Gilberto. Foi, eu acho que um estudo muito maravilhoso. Eu senti em certos momentos aqui a presença de Deus falando sobre esse assunto, e tenho certeza que todos os sinceros que amam a verdade ficarão impactados com essa descrição maravilhosa da palavra de Deus. Toda a honra, toda a glória seja dado ao único Deus verdadeiro e ao Messias por ter vencido e obedecido ao Pai e dado a sua vida pelo nosso resgate. Toda a honra seja dada a Deus e ao Filho de Deus, ao Messias. Sim. Na realidade, o que o Messias realizou na Terra foi o maior feito da história da humanidade. Que essas agências espaciais, a NASA, eles falam, não, o homem pisar na Lua foi o maior feito da história da humanidade. Isso é uma fraude, isso nunca aconteceu e nunca vai acontecer. O maior feito que já aconteceu nessa Terra foi o ministério de Jesus Cristo, do Senhor Jesus Cristo. Porque ele venceu a tentação, o pecado e a morte. Ele, como homem, é uma coisa impressionante. Por isso que ele foi exaltado acima de todos os nomes, exceto, óbvio, do Criador. Mas por isso que ele foi exaltado e teve um lugar de honra, de se assentar à direita de Deus. Imagina você se assentar num trono à direita do próprio Deus Altíssimo.
porque a obra que Jesus Cristo realizou aqui na Terra foi algo assim impensável. Se a gente parar para pensar, imagina você não ter nenhum pecado, não ter nenhum pensamento impuro, não todas as condutas, não contou uma mentira. Quantas mentiras nós contamos no dia de hoje? Aquelas mentirinhas convenientes para não desagradar, para não assim, entendeu? Mas imagina, e Jesus ele foi muito testado pelos fariseus, pelos saduceus, pelos zelotes, ele foi muito testado. Colocavam ele o tempo inteiro, os escribas, os religiosos da época, tentavam colocar ele em situações de saia justa, situações complicadas. Devemos pagar tributo, faziam perguntas assim para deixar ele sem resposta. Ele sempre conseguia, ele nunca precisou mentir, ele sempre conseguia dar uma resposta à altura, assim. Então ele foi perfeito em todos os caminhos, né? Por isso que nós temos que tentar imitá-lo na medida do possível. Por isso que ele foi achado digno de abrir o livro selado. Foi a Torá viva, né? O Mashiach, ele foi a Torá viva, né? Com certeza. A própria cumprimento de tudo que antes Deus falou.